Falar sobre varejo no Brasil para repercutir os números das vendas varejistas divulgados há pouco pelo IBGE. Conversamos agora com a Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay. Seja bem-vinda à nossa programação. Prazer tê-la por aqui, Ariane. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Varejo cravou as expectativas do mercado, 0,2% de crescimento, reverte um movimento negativo dos últimos 4 meses. Então, tivemos 4 meses seguidos de queda para o comércio varejista no país e agora voltamos ao campo positivo. Quais os destaques dessa publicação e o que a gente consegue tirar dessa história? Por favor, Ariane. Gabriel, acho que no todo o movimento ficou mais concentrado ali, o movimento positivo, né? Ficou mais concentrado no ampliado com veículos. A gente vê uma contribuição entre as categorias de duráveis, semiduráveis, né? Muito forte ainda, que é uma repetição ali do último mês observado, mês de julho, muito por conta do estímulo de crédito, né? Até então, a base negativa, por mais que a gente ainda tenha o mercado de trabalho com essa base forte para a renda, havia sido sustentado por salários, a gente estava nesse consumo um pouco mais voltado para a base de itens de necessidade. Agora, desde os últimos 3 meses, observado incluindo agosto, a gente vê essa mudança que está mais estimulado ali por conta de crédito, então você acaba tendo essas categorias, né, que estão mais dentro do ampliado, sendo mais fomentada. No todo, eu acho que a leitura da PMC ela é bem positiva, como você mesmo citou, a gente quebrou então essa base negativa de 4 medições ali em queda, né, e no total a gente tem ali 1,6 de crescimento no acumulado do ano contra ano e 12 meses ainda bem forte, né. Acho que deve continuar para os próximos meses essa mesma característica, assim como a gente teve a PMS também que contribui, são 2 setores que basicamente andam juntos, mas a grande diferença eu acho que a PMS ainda continua sendo sustentado principalmente por esse mercado de trabalho mais forte e a PMC vai em linha, então, com uma melhora de crédito ali, fomentando as categorias principais da medição da PMC. Uma curiosidade, eu queria me debruçar sobre este assunto, Ariane. Os carros vendendo bastante, e aí puxando este varejo ampliado, apesar de uma taxa de juros lá na casa dos 15%. Tem questão, por exemplo, de medida de IPI do governo, reduziu, tem o IPI verde agora para carros compactos, carros mais eficientes. Então, desde julho, a gente tem uma redução, uma zeragem destes impostos. Isso acaba tendo certa influência também. Mas os duráveis continuam firmes e fortes, mesmo com restrição de juro aqui no país? Exatamente, Gabriel. A questão dos veículos vem exatamente por essa política fiscal expansionista para o setor, mas a gente também vê, por um outro lado, apesar da taxa de juros ainda muito alta, melhora nas condições de concessões de crédito das instituições financeiras, principalmente no setor ali, né, de carros usados. Então, isso acaba sendo contabilizado também. Essa melhora de condições não é propriamente dito em taxa, mas o prolongamento que vai diluir, né, as prestações e o impacto ali financeiro de curto prazo na renda dessas famílias que acabam consumindo mais, e também a melhora para as empresas que fazem compras de carro um pouco mais, por quantidade, você tem alguns outros benefícios, né. Então tanto a política fiscal expansionista para esse setor que vem do IPI, quanto também as condições financeiras para crédito para esse setor vem beneficiando. A questões dos semiduráveis, vem concentrado bem em linha com a PMS, né, ainda a questão da renda estável ali dentro das medições via mercado de trabalho acaba continuando, fomentando, né. E a gente teve uma surpresa também que eu acho que é a questão de farmacêuticos, porque aqui a gente está olhando os dados dessazonalizados, ou seja, né, sem qualquer tipo de impacto de tendência para o período, também vem sendo ali a segundo setor que trouxe maior impacto. A gente percebe que isso vem sendo fomentado de renda, né. Então por isso que para frente, a gente tem quase a mesma expectativa para essa leitura, deve ficar ali em torno de 0,2 a 0,3% para o período, né, o máximo do pior cenário, uma estabilidade, exatamente porque vai ser fomentado por esses 2 principais vetores, crédito e renda. Perfeito. Como é que a gente conversa as duas pesquisas? Ontem tivemos serviços, hoje o comércio, falta indústria. Mas eu queria já fazer essa conversa um pouquinho parcial contigo, Ariane. O que a gente tem de informações a mais divulgadas nesta semana que a gente não tinha sobre o último mês de agosto? Eu acho que para essa semana, né, então a gente fica ali com essas questões bem mais focada para essas 2 esses 2 setores, e a gente espera, que as
próximas medições de atividade que já vão compor, né, o segundo, está dentro já do segundo semestre de 2025, para formação de expectativa de PIB, Gabriel. Então, acho que está todo mundo ali revendo, tira um ponto ou coloca um ponto, mas sempre ali acima dos 2%, e que o mercado deve projetar isso em ativos de risco, tá? Eu acho que a volatilidade, né, deve pegar um pouco mais para ativos focados em indústria, por conta desse trade com a taxa de juros, que, né, obviamente, a gente espera que a política monetária faça o seu efeito e ela tire um pouco de peso na medição da indústria. Mas a gente também tem uma leitura bem positiva, a gente acredita que, por conta das margens estarem um pouco menos pressionadas, dado o câmbio mais baixo, a indústria deve não sofrer tanto assim. E a gente também tem importado pouca inflação, né, nesses últimos meses, o que deve ajudar também o bom desempenho da indústria. A indústria de algumas categorias que também estão linkadas a BMC e PMS, que são esse consumo direto, tem observado uma demanda ainda aquecida e a indústria deve ali fomentar essa demanda, né. Então, se a gente tiver ali uma leitura, obviamente, números mais baixos para essa medição em relação aos dados, anteriores, mas de qualquer forma eu acho que o conjunto desses dados já dá para a gente ali, né, os dados que compõem ali os dados antecedentes, que talvez a leitura inicial do segundo trimestre, do segundo semestre de 2025 para o PIB pode surpreender a gente positivamente. Inclusive, eu queria trazer uma imagem do Focus desta semana, Ariane, justamente sobre PIB, sobre atividade no Brasil. Aí está a evolução das projeções ao longo dessas últimas publicações sobre o que vai acontecer com a economia. A linha azul é a linha que indica a projeção para 2025, ou seja, para este ano. A linha vermelha para 2026 e a amarela para 2027. Dá para ver que a gente tinha uma expectativa um pouco abaixo ali dos 2%, cerca de 1,9% de crescimento. E nestes últimos meses, principalmente depois de julho ali, essa expectativa cresceu e cresceu bastante. Agora a gente está nos 2,2%. O que aconteceu, Ariane? De dados de atividade que a gente teve até agora, o que indica que o PIB vai ser maior do que a gente esperava? E você mencionava, os dados que vêm à frente, estes que entram mais no segundo semestre, para os meses de setembro, outubro, eles serão muito importantes para a gente ter uma definição do que vai acontecer com a economia brasileira. Exatamente, Gabriel. Acho que a questão de PIB especificamente tem 2 pontos principais aqui, né. O primeiro, o carrego estatístico, que é a questão da matemática, o quando a gente cresceu no primeiro semestre, que vem contribuindo para esse PIB mais forte, deve continuar, né, para as próximas leituras. A gente também vai ter um carrego se, esses dados antecedentes aqui, que já compõem o segundo semestre, o PIB corresponder conforme essas medições das pesquisas, também vai levar esse carrego para 2026. E eu acho que as expectativas, que é o segundo ponto principal, está elevando esse PIB para cima. E não a expectativa do PIB propriamente dito, mas o que está em torno dessa medição, né? Que é a composição ali do quanto que a política fiscal para o ano que vem vai ser expansionista e vai corroborar para esse PIB para cima. A gente já sabe que tem ali propostas em tramitações, que deve dar menos impacto nos salários, ou seja, a gente deve ter uma base monetária mais ampliada e, consequentemente, a oferta já está mapeando essa possibilidade de demanda mais aquecida e a gente começa a ter essas revisões para cima, né? Hoje a gente tem 1,7 de expectativa, a gente também contribui com focos, né? É importante dizer, a gente também está lá no meio, 1,7 para 2026 e 1,6 para 2027, né? A gente está quase em linha ali com o mercado, por mais que seja um número menor, na comparação com 2025, ainda assim, dado a magnitude de juros que a gente tem, né, o país está respondendo bem em relação à atividade. Certíssimo, Ariane Benedito, muito obrigado pela conversa, sempre bem-vinda à nossa programação, agradeço, até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima.